Bom dia, bom dia, bom dia! É isso aí, quintou, quintou. Desembaraxando episódio 97, rumo ao centésimo. Pelas contas aí, acho que vai ser domingo. É isso aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver. A você que está ao vivo, bom dia. É isso aí. Você que levantou cedo, tem um dia todo de afazeres, bom dia. E a você que está vendo o conteúdo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. Desembaraxando, de segunda a sexta, às 6 da matina, sábados, domingos e feriados, horários alternativos. O conteúdo fica gravado aqui no Instagram e depois no nosso Facebook e YouTube. Sou muito grato pelas manifestações de carinho, pelos feedbacks, pelos apontamentos, pelos compartilhamentos, tudo isso, tá? Saibam que vem de vocês as ideias, os pensamentos e o que será falado. Então a gente fica muito observando o que está acontecendo aí na nossa vida, para a gente poder, enfim, compartilhar alguma coisa que nos gere reflexão, provocação no bom sentido da palavra e que nos faça ter uma mudança da nossa posição psíquica, emocional, social e um monte de coisa aí, tá bom? Mas sou muito grato a você que tem estado conosco nesses desembaraxandos. O tema de hoje é bem interessante, pode ser chocante assim pelo termo, né? Que a gente vem falando sobre uns temas assim do dia a dia, e esse também é um tema do dia a dia, né? Mas vamos começar da seguinte maneira. Eu acho que na nossa vida nós somos sujeitos a uma vez ou outra na vida, somos sujeitos a sermos trouxas, não é verdade? Quem já foi trouxa na vida por alguma razão, por alguma coisa, né? Enfim, e aqui não é julgamento não para quem foi trouxa ou já é, mas a ideia é que deixemos de ser trouxas em algumas questões da vida. Eu já fui trouxa na vida algumas vezes, né? Me custou, né, muita coisa por ter sido assim. Aí você pode falar, Baracho, mas eu não quis ser trouxa, não era minha intenção, eu vou ser trouxa aqui. Ok, assim como ninguém levanta de manhã cedo pensando assim, eu vou bater o carro no motoqueiro, né? Eu sei, não é isso. Mas esse lance de ser trouxa, em muitos casos, pode ter a ver com a nossa tendência em relação a algumas relações, né? E aí temos repetições de algumas coisas, que vai dar sim o nome de ser trouxa, no fim das contas, né? Então nós queremos com essa live de hoje, com esse desembaraxando, falar alguma coisa para que possa ajudar aí as pessoas, né? Identificar comportamentos, identificar algumas questões, para que a gente possa detectar quando estamos sendo trouxas e o que fazer para deixar de ser trouxa. Então, marcamos aqui no nosso famoso caderno preto, né? Nós vamos hoje falar sobre os sinais de que a gente está sendo trouxa na vida, né? E por que a gente se coloca nessa posição de ser trouxa? E principalmente, né, que é o que mais queremos, como que eu paro de ser trouxa, né? Vamos lá, então logo de manhã o tema é esse, né? Pare de ser trouxa. Ser trouxa, bem, é uma coisa muito ampla isso, né? Vamos falar só alguns pontos assim. Mas ser trouxa é se anular para agradar ao excesso. Ser trouxa tem a ver em insistir com algumas coisas, situações que não fazem parte da nossa vida. Ali não nos cabe, mas eu insisto, principalmente insistir com quem não nos escolhe. Isso é muito comum a pessoa fazer, né? Ela tenta se enfiar numa coisa, numa relação, num contexto que não escolhe ela, que não quer saber dela, deixa claro que não quer saber, humilha, cospe, empurra e a pessoa ainda quer entrar, né? A pessoa que fica aceitando migalhas, achando que é banquete. Acho que isso aqui é bem sério, né? A pessoa considera um baita banquete, a migalha, ela interpreta, né? É que nem aquela música, né? Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora, né? Então, mais ou menos isso. Então,
O ser trouxa tem a ver com esse auto-engano que podemos ter muitas vezes em nossa vida, esse auto-engano, essa baixa autoestima e essa dependência emocional, porque muitas vezes a pessoa é trouxa, não que toda pessoa que tem dependência emocional é trouxa, tá? Calma, não fecha o filtro, mas tem dependências emocionais aí que são de pessoas trouxas, então é nesse sentido, né? Então, que exemplos do dia a dia, Baracho, nós podemos ver quando a pessoa é trouxa, né? Então, por exemplo, quando ela passa pano para o desrespeito, desrespeito até com ela mesma, principalmente, né? Ela é desrespeitada, ela é, enfim, tudo de pior acontece com ela porque outra pessoa faz isso e ela passa pano, ela racionaliza, ela relativiza, e fica ali sujeita a levar a próxima cacetada. Então a pessoa fica ali, né? Com o rosto pronto para levar a próxima bordoada. Passa pano para desrespeito. E alguém pega e fala assim, você não vai fazer nada não? E não faz nada, né? Faz tudo pelo outro ao excesso e não faz nada por si mesmo. Então, peraí, né? Vamos acordar. Dizem aí que quando amanhece o dia vai sair o esperto e vai sair o trouxa, né? Então eu não quero ser esse trouxa. E nem também o esperto, que vai passar outro para trás. Também não quero. Eu quero levantar para ter uma vida honesta, fazer certo, né? Ter o que é meu pelo que eu fiz, não tirando do outro também não. Então é errado, né? Mas vamos lá. Uma frase que eu achei aqui sobre esse lance do ser trouxa, ó. Ser bonzinho demais com medo de perder quase sempre faz a gente perder a si mesmo. Então o trouxa nesse sentido, ele perde a ele mesmo. Ele tanto é bonzinho com medo de perder, que ele se perde. E ele vira objeto do outro, ele vira capacho do outro. O outro sabe que ele não vai reagir comigo, ele fica atrás de mim, me valoriza, né? Espera que eu valide, não valido. E a pessoa não larga do meu pé, fica atrás de mim, fica me adorando, fica me venerando, fica me desejando, né? Cria uma fantasia e eu nunca fiz isso para aquela pessoa. Estou colocando um exemplo aqui, tá? Então, a pessoa fica perdida de si mesmo. Quantas vezes nós não ficamos assim? E a pessoa quando está num nível de trouxice muito alto, realmente ela se perdeu dela há muito tempo. Ela não se defende, ela não se protege, ela não faz o bem para si mesma, ela não espera nada dela, ela não tem uma reação, ela não tem nada assim de bom com ela. É sempre do outro, e o outro vem e faz da pior maneira possível, e a pessoa trouxa vai passando pano, vai relativizando, vai defendendo, e às vezes até se julga, né? Não, mas eu aqui também que fiz por merecer, né? Aquela coisa toda. Aí você fala assim, Baracho, você está inventando esse negócio. Esse tipo de pessoa não existe. Existe sim, tá? Você não vê na televisão aí o povo caindo em golpe e você fala assim, nossa, tudo bem, tem golpe aí que é muito bem feito, muito bem arquitetado e uma galera pode cair. Mas tem coisa que não, né? E a pessoa mesmo assim cai. Então quais são os sinais de um trouxa? Vamos pensar nesse sentido, sinais de uma pessoa trouxa. Eu quis trazer esse termo assim, trouxa, eu poderia falar, né, pare de ser bobo, se cuide, fique atento, não deixe ninguém maltratar você, esses temas assim mais confortáveis. Não, acho que tem que ser uma burdoada, tem hora assim pra gente poder acordar, né? Porque a vida vai dando burdoada e pancada e eu não acordo. Então tem que ser um tema assim chocante, parar de ser trouxa. E quais são os sinais de um trouxa, Baracho? Ó, já falamos um pouco aqui, né? A pessoa que sempre dá mais do que recebe, demais da conta, ao excesso, ela vai dando tudo que é dela e quando é a hora dela ninguém ajuda, ela vai muito. E tem gente que os outros aproveitam muito disso, né? Pega o dinheiro emprestado, pega o cartão emprestado, pega a vida emprestada, não paga, não devolve, né? E a pessoa também não cobra nada, né? Pela carência que a pessoa tem, ela entende que isso vai ser o modo dela ter afeto. E a pessoa do lado de lá, se for mal intencionada, aprende a não respeitar, aprende a não honrar, aprende a não devolver, porque a pessoa também não fala nada, então vai nessa bola de neve, né? Aí a pessoa que é a trouxa, ela pode até falar, né? Por que alguma coisa não acontece na minha vida? Claro, né? Sempre dá mais do que recebe, então, né? Enfim, né?
Tem pessoas, ok, que não tem condição de dar alguma coisa, eu não faço pensando também em receber. Também não é essa questão, né? Não é fazendo pensando em receber. Mas alguns a gente tem que estar esperto, porque tem pessoa que é folgada. Então, quais são os sinais de uma pessoa trouxa, Baracho? Primeiro eu já falei, é a pessoa que sempre dá mais do que recebe, a pessoa que vive justificando o comportamento do outro. Falamos agora há pouco sobre isso, né? A pessoa trouxa, ela vai assim defendendo o outro ao extremo, né? Bom dia, Ju, é isso aí. Ela vai defendendo o outro ao extremo, ela defende comportamentos horríveis do outro, né? Até que falamos aqui, ó, a pessoa, ela aceita migalha achando que é banquete, e a pessoa trouxa vai justificando o comportamento do outro. Leva as bordoadas e ainda fala que a culpa é dela, não de quem deu a bordoada, né? Então é uma coisa muito complicada isso, tá? É ser trouxa. A pessoa trouxa é a pessoa que aceita promessas não cumpridas e o pior, aceita as desculpas repetidas. Aí que é o pior, né? O trouxa, ele até sabe qual vai ser a narrativa do outro, mas ele pega e aceita de novo, porque eu sou um ser humano, porque eu tenho que aceitar sempre. Ah, então, vai aceitando sempre para você ver, né? Onde está parando a sua vida. Então, a pessoa trouxa aceita promessas não cumpridas com desculpas repetidas, né? E, pô, já sabe o enredo da pessoa e vai entrar de novo nessa conversa. Então é uma coisa muito complicada, né? Então a pessoa cai nesse auto-engano, ela cai nessa baixa autoestima, é uma dependência emocional e aquela coisa toda, né? Então é tão bonzinho com o medo de perder que a pessoa acaba perdendo a ela mesma. Ela passa pano para o desrespeito que é direcionado a ela, passa pano para o desrespeito. Aí não dá, né? Então esse é mais um sinal de uma pessoa trouxa, né? Aceita promessas não cumpridas com desculpas repetidas. Um outro sinal de uma pessoa trouxa é a pessoa que tem medo de colocar limites. Não coloca limites. A pessoa trouxa é um portão aberto, é um telefone celular sem senha, né? Assim, é uma casa com os portões abertos, a cerca elétrica desligada, né? Não tem nenhum tipo de segurança, tá tudo aberto, né? É o telefone fora do gancho que falava antigamente, né? Que gastava pulso, né? É isso aí. É a luz acesa a noite inteira e gasta energia. Então a pessoa que é trouxa, ela não coloca limites. Facilmente o pessoal movimenta alguma coisa nela, facilmente as pessoas tiram alguma coisa dela, facilmente ela concede, ela entrega, ela fala, ela não tem nenhum tipo de proteção, né? É o computador sem o antivírus, não tem nenhum antivírus assim. É aquele e-mail que já cai na caixa do spam. Então isso já fala muito, né? E-mail na caixa do spam é uma atenção para você não abrir esse e-mail. Mas o trouxa vai abrir o e-mail. Ele vai abrir o e-mail, ele é curioso, ele não pode ser mal educado e não atender um e-mail, né? Aí ele abre e põe um programa dentro do seu computador sem saber. Aí vão usar os seus dados para comprar um monte de coisa. Aí a pessoa fala depois assim, por que eu, senhor? Porque abriu o e-mail do spam, trouxa, né? E a pessoa também que não consegue, é um tal de ser educado demais com algumas pessoas, né? Ah, mas eu não posso negar, eu não posso não atender, porque eu sou uma pessoa educada. Mas você abre brecha para algumas pessoas e a pessoa vem de novo daquele jeito que engole e desrespeita você, trouxa, né? Aí você cai de novo nessa conversa. Então é esse excesso de educação na hora errada, né? Porque a gente pensa que falar não e não colocar limites é uma coisa sem educação. Então vai nessa, então só vai se lascando. Só vai piorando, né? Uma pessoa trouxa, quando entra em terapia, e que bom que vai entrar em terapia, muita gente não vai gostar. Porque eram os que se beneficiavam do trouxismo da pessoa. E ela vai parar de ser trouxa, ela vai se valorizar, ela vai se posicionar. E os que estavam em volta vão falar que ela era melhor do outro jeito. Para gerar culpa, consciência pesada. Mas assim, era melhor antes? Era melhor quando era trouxa? Era melhor quando era trouxa, né? Então, tem gente que olha pra cara do outro assim e parece que tá escrito isso, né? Trouxa. E a pessoa vem, né? Não sou trouxa não. Mas, enfim, mais um sinal de pessoa trouxa é a pessoa que não coloca limites. Então, observa a sua vida aí. Aí um receio de colocar limites, eu não quero brigar. Não tô falando de brigar.
é tão somente não colocar, é tão somente colocar limite. Não vou, não aceito, não quero, sai daqui, Satanás, né? Assim, essas coisas. Então, e outra coisa, e outro sinal de ser trouxa, a pessoa que acha que se ela fizer tudo certo, ela acha que se ela fizer tudo certo, o outro vai mudar. Só que não. O outro, a outra não vai mudar, porque o outro e a outra tá ligadíssimo em você para tirar o que você tem, para te passar para trás, né? Então, não vai nessa conversa. Não, mas eu vou mudar aquela pessoa. Não, não muda. A pessoa assim é esperta. Então você acha que fazendo tudo certo o outro vai mudar. Isso acontece com os mais velhos, isso mesmo, André. Mas com o tempo aprendemos a impor limites aos mais velhos sem faltar. Isso, sem faltar com respeito. Porque alguns mais velhos, eles vêm com um abuso de autoridade, né? Cala a boca que eu sou o fulano aqui na sua vida. É até o fulano na minha vida. Mas não quer dizer que eu não posso falar, não posso me colocar. É isso mesmo. E isso mesmo. E quando fala em impor limite, não é brigar, não é fazer treta, mas é como falou aqui a André, e concordo contigo, viu? É com respeito. É só saber falar, é saber colocar. A pessoa que é trouxa, ela nem consegue se defender, tem hora. Ela até esboça. Aí começa a chorar já, começa a se atrapalhar com as palavras, mas não, é só falar, porque assim, é sem faltar com respeito, muito bem, com qualquer pessoa, mas é isso. Mas ok, a gente vai aprender muitas coisas só quando foi trouxa uma vez. E quando foi trouxa, não é que quis ser trouxa, mas enfim, ficamos compadecidos, né? Assim, ficamos mexidos com alguma coisa e a pessoa vem. O duro que tem pessoa que é boa com a gente, mas é boa sim. Ela ainda não nos fez de trouxa. E um dia ela faz, né? Um dia vai ser a gente. Porque essa pessoa, ela vai amaciando a carne, ela vai criando uma relação, ela vai fazendo você se soltar, até que um dia ela dá o gancho. Aí, Baracho, toda pessoa então vai querer fazer de trouxa? Não. Mas, se você for trouxa, quem for esperto vai querer fazer você de trouxa. É nesse sentido. Mas tem razão, viu? Tem razão. Então, e outra coisa que também, que a André colocou, que me ocorreu agora, né? Então, há quem também queira fazer de trouxa até as pessoas mais velhas, pela pessoa não ter tanto acesso a essas tecnologias, no caso hoje, tentam aproveitar delas, e a pessoa ali fica ali, né? Mas tá falando que é isso? E se eu não fizer, meu Deus do céu? Aí cai num golpe também. E a pessoa mais velha também aprende a se defender. Então, são os dois lados da coisa, né? Muito bem. Então, por que que a gente é trouxa, né? Vamos lá. Medo da rejeição, carência emocional, né? É isso aí. Histórias passadas, cada um com a sua vida, que ensinaram que amar é sofrer. Aí eu tenho que sofrer primeiro. Falta de autoestima e de referência de amor saudável. Aí tá, a pessoa vai ser trouxa por causa disso também, né? E assim, e as pessoas de fora, vai sempre ter alguém de fora, né? E as pessoas de fora nos alertam, amigo, abre o olho, sai dessa, não fui com a cara daquela pessoa, mas eu não consigo olhar, eu tô mergulhado, naquela repetição eu tô mergulhado. Tem gente que consegue manipular tanta outra pessoa, que faz essa pessoa em questão manipulada voltar contra a própria família. Vocês não aceitam meu casamento, ele só tá cuidando de mim, ela quer o meu bem, no caso o namorado da namorada, mas é uma pessoa que escraviza, que maltrata, que humilha, mas a pessoa em questão se acha cuidada, né? Se qualquer coisa, qualquer migalha é banquete, sou cuidado, e volta até contra a família. Uma vez eu atendi uma senhora que falou isso, Baracho, minha filha tá dominada pelo atual namorado, ele não deixa ela ir lá em casa, ele fez ela se voltar com a gente, e quando eu falo mal do namorado dela, ela me enfrenta, ela conheceu ele há 3 meses, ela me enfrenta, e ela vai pro lado dele. E ele, quando tá sem ela perto, ele me ataca, ele manda recado, quer dizer, e ela não vê isso. E eu falo pra ela, filha, a mãe tá ficando doente com isso, e a mãe foi entender o quê? Bem, é um dia após o outro. Isso acontece, não acontece? Alguém vem, tudo bem, Baracho, de fora eu estou descontaminado, de fora eu vejo mais, né? Eu vejo mais fácil o de fora do outro. E eu estou enfiado na situação, não vejo, estou envolvido, né? Mas alguém nos alerta sempre. São sinais de Deus, da vida, né? Mas eu não estou olhando. Enfim, mas muitas vezes
a gente foi ensinado a confundir amor com esforço, né? Mas o amor de verdade não pede sacrifício constante. Ai, se você não fizer, eu não faço. Porque eu fiz por você, tem que fazer por mim. Porque eu assisti essa série horrível que você pediu para assistir com você, agora você não faz o que eu quero. Essas compensações assim, não é assim. Ah, quem acredite que é assim, né? Ah, porque eu fui na sua casa, agora você vem na minha. Não, pode vir na minha casa 1000 vezes. Eu não vou na sua por vários fatores que eu estou ocupado aqui. Mas tem gente que vai ver assim a vida, né? Enfim, então, o amor de verdade não é assim. O amor de verdade é de presença, respeito, reciprocidade de boa. Não essa coisa forçada, né? Então a pessoa é trouxa por essas questões. Para finalizar o Desembaraçando de hoje, como parar de ser trouxa, que é o que nós queremos ouvir. Se você, gravado ou ao vivo aqui, é trouxa, então olha só, né? Reconheça o seu valor. Aprenda a colocar limites. Cure as suas carências. Saia do ciclo da ilusão. Bom dia, Max. Bom dia, meu brother. Bom dia. Saia do ciclo da ilusão, que é a desilusão. A desilusão é quando eu saio da ilusão. As pessoas não curtem a desilusão. Eu tive uma desilusão. Desilusão é bom. Pode ser difícil, eu compreendo. Mas desilusão é sair da ilusão. As pessoas lamentam a desilusão e não lamentam a ilusão, né? Ninguém fala assim, eu tive uma ilusão. Não, eu tive uma desilusão. A pessoa lamenta quando desilude. Não, agradeça a vida por desiludir. Você abriu os olhos. Então, saia do ciclo da ilusão. Outra coisa, priorize você. Não tem nada a ver em você se achar mais que todo mundo, soberba. Porque a pessoa assim acha que o mínimo que ela se valoriza já é soberba. Não é isso, é egoísta. Como eu sou egoísta? Egoísta é o outro que te usa. Fique esperto, né? Larga a mão de ser tonto ou tonta. Então, busque ajuda. Eu não tô aqui com dinheiro na mão, mas vamos pegar outra coisa aqui. Eu faço na minha cozinha, né? Então eu tô com a minha esponja de lavar louça aqui, ó. Imagine que essa esponja é uma nota de R$100. E eu vou te dar esse dinheiro. Então, eu falo pra você assim agora, rapidinho. Você quer esse dinheiro? Aí você pega e fala, quero. Eu te dou o dinheiro. Você pegou o dinheiro. Agora faz de conta que eu amasso todo esse dinheiro aqui e pergunto pra você de novo. Você quer esse dinheiro? Aí você fica meio assim, né? Tá bom, eu quero. Aí você pega o dinheiro de novo. Aí eu lhe pergunto, por que você quis o dinheiro mesmo ele estando assim? Eu amassei pra caramba, né? Aí você pode pensar um monte de coisa. E a maioria pensa o quê? Baracho, eu peguei o dinheiro mesmo amassado porque ele ainda tem valor. Isso, assim é você. Você pode ser trouxa muitas vezes, mas não quer dizer que você não tenha valor. O valor tá aí. Então você olha e resgata o seu valor. Olhe mais para o seu valor, não o valor do outro. Todo mundo tem o seu valor, claro. Não é não olhar mais o valor do outro, mas não deixa de olhar o seu. É nesse sentido. Então para de ser trouxa. Obrigado pela sua atenção aqui nessa manhã. Se você perdeu o começo dessa live, volta e vê tudo de novo, desde o começo, vale a pena, foi legal pra caramba hoje. Se você conhece alguém, aí hoje tem que falar isso, hoje, sempre no final eu falo isso, né? Se você lembrou de alguém, compartilha essa live. Se você conhece um trouxa, um doutorado em trouxa, pós-doc em trouxismo, faz a pessoa ver essa live, faz ela assistir. E ela pode, por ser trouxa, assistir e não se achar incomodada com isso, mas faz de novo, né? Então, ajude essa pessoa que você ama a parar de ser trouxa, tá bom? Compartilhe esse conteúdo aqui. E eu só tenho a agradecer a você. Bom dia pra você, boa quinta-feira, quintou. Hoje é quinta? Quintou, é isso aí. E até o próximo Desembaraçando. Pare de ser trouxa, é isso aí. A você, de todo o coração, desejo o melhor pra você. Beijo, beijo, beijo. Tchau.